Olá, irmãos. Nós iremos dar início ao nosso tempo de louvores e também um tempo de interação com os irmãos a partir de agora. Vou aguardar os irmãos à medida que vão entrando na transmissão para nós começarmos então o nosso culto às 19h30. Mas nesse momento já estaremos juntos, já interagindo e ouvindo louvores ao Senhor. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor do nosso Deus, né, com Cidade Santa, né? Ontem não foi possível o nosso tempo com os irmãos, mas agora os irmãos podem estar se organizando aí e tendo a sua sala de vídeo para nós juntos participarmos desse tempo de adoração ao Senhor. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém, eu templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia as hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, no sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Nunca passará.
Alguns irmãos têm pedido músicas que estão lá no YouTube. Por algum motivo, o Facebook ele silencia quando tem alguma coisa nesse sentido. Aí nós estamos usando daquilo que nós temos. E do irmão Oséias agora, nós acabamos de ouvir. Ouviremos também outros louvores ao Senhor, como também do grupo da irmã Águida Iume e também do pastor Jaime Júnior. Agora nós vamos ouvir o pastor Jaime Júnior e os irmãos podem comentar um pouco como está sendo esse tempo, nesse confinamento, nesse isolamento social. Os irmãos podem estar compartilhando aí nas mensagens, como tem sido a vida dos irmãos, como tem sido a articulação dos irmãos em relação à sua família, à sua manutenção. Os irmãos podem ir mandando essas mensagens, à medida que os irmãos forem enviando essas mensagens, a gente pode interagir juntos. Vamos ouvir aqui, pastor Jaime Júnior. Os irmãos sabem que nós estamos tentando conseguir uma quantidade de inscritos no YouTube. É preciso para que haja essa interação ao vivo e possamos então estar com os cultos através desse instrumento, o YouTube. A gente está atrás de algumas inscrições. Os irmãos podem procurar lá pela Igreja Batista Regular Emanuel e fazer suas inscrições na página, lá no grupo. E então a gente vai adquirir. Eu não sei quantas tem, o João Pedro talvez vai me informar agora quantos inscritos já tem, mas eu acredito que esteja perto de 100 aproximadamente. E alguns irmãos já fizeram as suas inscrições. Eu acredito que outros irmãos podem fazer à medida que vocês forem divulgando nos grupos das famílias. E também em outros grupos também é possível talvez que a gente consiga uma quantidade razoável de assinaturas que condiz com a quantidade necessária para a gente poder então usar o YouTube e através do YouTube creio que talvez até a gente consiga alcançar mais pessoas, porque nem todo mundo tem Facebook, especialmente alguns adolescentes não têm Facebook porque os pais não permitem, e assim a gente poderia então interagir com mais irmãos e mais irmãs. Fico feliz com a presença de todos, o Júnior aqui, Nicolas, irmão Claudio Omar, lá de Santa Catarina, a irmã Estelita, a Ilmara, minha irmã, minha mãe, Yolanda, todo mundo lá do Amazonas, lá no Samaúma também, a Leane, irmão Francisco Reis, Jamila, o Cleison, a irmã Maria Antônia, a Paula Torres, a irmã Conceição, lá de São José dos Campos, o irmão Antônio Lira,
oremos uns pelos outros, ele está dizendo, a irmã Hélia, irmão Rivaldo, irmão Francisco Guedes, graça e paz, irmãos, a irmã Valdísia, e tantos irmãos estão conosco, né? Irmão Jean e família, o irmão Rufino, o irmão Cleferson, e Afonso, Carol, irmã Ângela e demais irmãos que estão conosco. Louvado seja Deus pela vida de todos os irmãos, o irmão Hilton também, irmão Benedito, a irmã Val, também está dizendo boa noite a todos os irmãos. O Benedito, glorificamos ao Senhor por mais uma transmissão. E a gente fica feliz, né? A gente fica acostumado agora que estamos sempre juntos. E ontem não foi possível e aí a gente entrou naquela tensão, chegando a hora e não conseguia fazer a transmissão, até que entendemos que não era para ser ontem, né? Aí a orientação dos irmãos, que nós descansássemos e deixássemos para hoje. E por outro lado, até minha garganta estava um pouco ruim ontem, estava até pensando como seria a pregação, mas graças a Deus estou um pouco melhor hoje, um pouco de dor de garganta, um pouco de espirro, né? E a gente mesmo tomando todas as precauções, mas a gente sabe que o vírus está solto ali, a gente precisa ir ao supermercado, a gente precisa comprar carne no açougue, e acaba que nessas horas aí pode ter acontecido alguma coisa. Mas de qualquer forma, nós somos confiantes no nosso Deus, continuaremos confiantes no Senhor e estaremos sempre orando uns pelos outros, sabendo que em breve nós estaremos juntos e poderemos estar servindo ao nosso Deus na congregação, nesse calor humano, nos abraçando, nos cumprimentando uns aos outros e sempre desejando coisas boas uns aos outros para a glória e louvor do nome do Senhor. O João Pedro está me atualizando agora, já tem 103 inscritos, né? O único vídeo que tem lá da igreja é o batismo dele, e o outro vídeo é eu falando sobre a necessidade de nós fazermos as inscrições para que tenhamos a quantidade necessária para as transmissões ao vivo. Por isso é importante que os irmãos estejam divulgando, seja através do Facebook, seja através de outras redes sociais, para que tenhamos uma quantidade razoável, né? Irmã Estelita está dizendo boa noite, irmã Estelita, boa noite a todos os irmãos, irmã Isabel e todos os irmãos. Eu sei que às vezes há uma oscilação no sinal, às vezes os irmãos não conseguem manter uma regularidade, mas eu entendo que os irmãos se esforçam e continuam tentando fazer mais e melhor, né? O pastor Figueiredo está perguntando pelo meu pai. Ele vai ter um retorno amanhã, meu pai vai ter retorno amanhã, peço que os irmãos continuem orando por ele, pela saúde dele, né? Meu pai que sofreu algumas quedas e machucou a cabeça, mas nós não sabemos até agora exatamente o que tem acontecido, porque no primeiro exame de tomografia não foi diagnosticado nada, e amanhã ele vai fazer um retorno com o neurologista, na expectativa de novos exames. Aos irmãos, por favor, esteja orando por ele. Seu Antônio, meu pai, tem 69 anos e é importante contar com a oração e o apoio e o carinho de todos os irmãos. E eu fico grato pela preocupação que o pastor Figueiredo está tendo, está pedindo aqui a oração, notícias do papai, e eu fico muito alegre com tudo isso, né? Vamos ouvir um pouco mais de louvor ao Senhor nosso Deus, e enquanto o João Pedro prepara aqui, que é o meu assistente, os irmãos já estejam pegando suas Bíblias, já estejam pegando aí uma caneta, um caderno, alguma coisa para anotar. A irmã Quinha me mostrou depois todas as anotações que ela fez, em ordem, e isso é bom, porque depois você pode meditar, e na medida que você vai meditando, você vai encaixando ali todos aqueles versículos dentro da mensagem, e isso vai te edificar, isso vai te alimentar mais. E nós estamos aguardando aí também os trabalhos que estão sendo preparados. Eu espero que em breve, a missionária Gleciane teve um pouco de dificuldade para enviar os vídeos, mas nós colocaremos esses vídeos direto para que as crianças possam acompanhar em qualquer hora, não necessariamente como agora, ao vivo, interagindo com os irmãos diretamente, mas a missionária está preparando, já está preparado na verdade, está tendo dificuldade com a internet para poder enviar esses vídeos, mas em breve as crianças já terão acesso a eles, e esteja orando para que tudo se encaixe, tudo dê tudo certo, se Deus quiser, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Então vamos ouvir mais um louvor, e os irmãos já vão preparando suas Bíblias, né? Daqui a pouco nós estamos já começando a pregação, são 19h31 já.
cantando a sua glória. É um hino do grupo de louvor da irmã Águida Yumi, pastor Wagner Amaral, da Igreja Batista da Cachoeirinha, Batista Regular, lá em Manaus.
esse louvor para engrandecer nosso Deus, preparar também o nosso espírito para ouvirmos a palavra do Senhor. O João Pedro vai preparar mais um cântico e eu farei a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra de Deus. Nesse momento, conectados conosco, temos 50 irmãos, oscilando aqui, 49, certamente algum outro irmão, sempre a internet com um pouco de dificuldade, mas eu compreendo perfeitamente e sei que os irmãos estão se esforçando para se manter conectados. 1 João, capítulo 3, é o alvo da nossa meditação. Na primeira carta de João, capítulo 3, os irmãos podem estar com as suas Bíblias abertas. Como eu disse, os irmãos podem estar com caneta, podem estar com um caderno, para poder anotar acerca desse texto relacionado à pregação desta noite. Os irmãos podem estar grifando também, se quiserem, dentro dali da sua Bíblia, para que depois os irmãos estejam meditando naquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. E é importante que os irmãos todos estejam com as suas Bíblias apostos, com a Bíblia diante de si aí. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Ficaremos até aqui com a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder ter a liberdade de compartilhar esse momento congregacional. Fico muito feliz, ó Deus, por nos permitir, pela distância física, estar unidos no mesmo Espírito. É o que o Senhor procura. O Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Não é o lugar que vai fazer a diferença, mas é a nossa atitude. E a nossa atitude agora é de adorar ao Senhor, de estar à tua presença, de poder louvar o nome do Senhor, de exaltar ao nome do Senhor e de poder ouvir a tua palavra para o nosso alimento espiritual, para que ela fale aos nossos corações e trabalhe as nossas vidas, para que nós, cada dia mais, estejamos de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, a Deus, pela porção lida. Que o Senhor esteja cuidando de cada irmão, de cada irmã, segundo as suas necessidades, suprindo cada uma delas, especialmente as espirituais.
Muito obrigado, Deus, por todas as famílias que nesta noite estão reunidas conosco neste momento. Que o Senhor esteja abençoando essas famílias, abençoando os seus lares e dando-lhes cada dia uma esperança viva e verdadeira, tendo sempre uma expectativa que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que nada foge ao alcance do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença conosco, pois o Senhor tem dito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, e aqui nós estamos, ó Deus, reunidos numa quantidade bem maior do que 2 ou 3, e aqui nós estamos, ó Deus, para selar a tua vontade e para decidir sobre as nossas vidas, porque sabemos que, seja qual for o momento, o importante é nós estarmos prontos para te servir, para te louvar, te honrar e te glorificar. Cuida de cada um de nós, ó Deus, para que demos testemunho excelente, não só nos bons momentos, mas nos momentos de crise também, nos momentos de angústia, de tribulação, sendo fervorosos de espírito e sempre perseverantes na oração. Pedimos a tua bênção, a tua direção, que o teu Espírito Santo seja conosco no decorrer deste culto, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, ainda louvaremos ao Senhor com mais um hino, e ao fim deste hino, então eu começarei com a pregação da palavra de Deus, nesse trecho aqui, em relação a essa nossa filiação com o nosso Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós nos tornamos em Cristo filho de Deus. É o que nós veremos em breve e juntos estaremos estudando a palavra de Deus. Vamos ouvir mais esse hino. Fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não vais conseguir o que estás a pedir, sem que tudo abandones, não vai. Só então assim ver, meu Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
Essa é uma boa notícia, ô Misael, para que o vovô Eduardo, a irmã Aldira, possam também acompanhar. Nós louvamos a Deus por tudo isso, né? Ficamos felizes por esse atendimento, justamente com nossos irmãos idosos. É preciso que a gente cuide deles. Isso é um momento muito tenso para os idosos, é um momento muito tenso para aqueles que têm algum tipo de problema pulmonar, ou hipertensão. Nós sabemos que agora o momento é de muito risco para todos eles, e aí nós nos resguardamos pensando nesses irmãos e esperamos que em breve essa situação toda passe, os irmãos saiam desse cenário perigoso para suas vidas, né? E orar uns pelos outros. Muitas vezes saem os resultados aí na mídia. A Clícia tem me ajudado com as informações sobre isso, né? A quantidade de pessoas que temos aqui do Acre, né? Crescendo cada dia, mas eu não sei exatamente quantos estão internados, quantos estão em momento crítico. Existe muita conversa desencontrada e acaba que a gente não sabe exatamente quem é que realmente está passando mal ou alguém que está somente contaminado com o vírus, desse novo vírus do corona, né? Então, é importante que nós soubéssemos um pouco mais sobre alguma informação, até se algum irmão souber de alguma coisa aí que seja alvo para as nossas orações. Não sei como que está a situação daquela advogada que foi até o hospital, não sei se ela está internada, ou eu tenho algumas informações desencontradas, mas temos orado por ela, como temos orado pelos nossos irmãos idosos, como temos orado por aqueles que nós sabemos que têm problemas pulmonares. Nós temos tido esse cuidado e procuramos colocar diante de Deus cada um, e na expectativa que tudo isso passe o quanto antes, para que a normalidade da vida continue. É uma grande preocupação nossa também o desabastecimento, é uma grande preocupação nossa o desemprego, é uma grande preocupação nossa, no caso os irmãos não tendo o sustento necessário para pagar as suas contas, para quitar os seus débitos e poder continuar a rotina normal em seus lares. É uma preocupação nossa, porque a gente sabe que uma hora de dispensa ela vai diminuindo, vai acabando, e tudo isso tem que ser motivo de oração. Não só um isolamento, mas até um cuidado com o racionamento, com a comida, porque às vezes dentro de casa, você está em casa, toda hora vai na geladeira, toda hora faz alguma coisa, vai comendo, e a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai perdurar, e as nossas autoridades um pouco desencontradas nas informações também, naquilo que nós devemos fazer, mas tudo isso é alvo de oração, e como eu falei, nossas autoridades, orar por elas, para que Deus lhes dê sabedoria, para que eles saibam como nos direcionar naquilo que devemos fazer no dia a dia, para que não haja esses conflitos desnecessários, e com isso nós que estamos ali na ponta da linha não soframos mais do que já temos sofrido, porque muitas vezes uma coisa nova dessa, precisamos de uma direção, uma orientação bem certa, bem séria, bem correta, bem firme, para nós nos orientarmos e não nos prejudicarmos, nem prejudicarmos nossa família, nem prejudicarmos o nosso próximo. Mas continuaremos aqui, irmãos, louvando ao Senhor. Fico feliz com a presença de todos os irmãos, né? A Patrícia diz aqui que ela foi internada, entubada, até ontem não tinha saída, no caso da advogada, não é? Então, vamos estar orando, irmãos, por esses pacientes, né? Seria bom que a Secretaria de Saúde, especialmente a nossa Secretaria de Saúde, desse esse boletim de quantas pessoas estão realmente internadas, entubadas ou que estão carecendo de um atendimento médico, para nós concentrarmos as nossas orações bem especificamente para essas pessoas, né? Então, é importante que nós estejamos interagindo sobre isso, e não somente saber a quantidade de pessoas que
que estão infectadas, porque muitas das pessoas que estão infectadas, os sintomas são mínimos, né? São poucos e talvez até muitos de nós já estejamos assim infectados, mas passaremos de modo imperceptível, porque nem faremos exame, não teremos diagnóstico de nada e com a graça de Deus continuaremos a viver, e é importante que nós busquemos o Senhor. O presbítero fala graças a Deus pela sua graça e misericórdia, e nós louvamos a Deus por isso, como a irmã Quinha, graça e paz aos irmãos. Pois bem, irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje com esse tema que nós somos filhos de Deus. É tão importante para nós compreendermos essa verdade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus não porque nós nascemos fisicamente filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. O João diz no versículo 1 que isso é um grande privilégio, ser filho de Deus. E que bom que todos tivessem a compreensão do que é ser, do que é se tornar filho de Deus. João diz na sua carta, na sua primeira carta, João que tem 3 cartas, o Evangelho, o Apocalipse, todos são escritos de João. João o apóstolo, né? Não João o Batista, mas João o apóstolo. E ele então, através do versículo 1 e do versículo 2, ele traz para nós uma verdade tão profunda que transcende até mesmo para alguns a própria compreensão dessa verdade. Veja que João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então é importante, irmãos, compreender esse privilégio. Você que é igreja, eu que sou igreja, quando nós passamos a fazer parte da igreja, nós nos tornamos filhos de Deus. É impressionante que quando nós, na nossa ignorância, na nossa falta do conhecimento bíblico, muitas vezes nós encaramos essa realidade de forma errônea, porque nós achamos que somos filhos de Deus desde sempre. Desde quando a gente nasceu da mãe, a gente já é também, ao mesmo tempo, filho de Deus. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos, pelo conhecimento bíblico, que não é verdade isso. Também não é verdade que nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo. Isso também não é verdade. Como também não é verdade que nós nos tornamos filhos de Deus quando somos apresentados diante dele, quando crianças, numa igreja. Isso também não é verdade. Mas algumas pessoas pensam assim. Por algum motivo, dentro da sua ignorância bíblica, elas têm esse conceito. Mas esse conhecimento é totalmente equivocado dentro dos princípios bíblicos. Primeiro que nós aprendemos, desde o Gênesis, que todos nós somos criação de Deus. E como criação de Deus, fomos feitos pelas mãos de Deus, recebemos o sopro de vida, e como criatura de Deus, então nós vivemos nesse mundo até que, através da redenção em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de sermos chamados como filho de Deus. Deus nos adota, Deus nos dá esse privilégio. É um privilégio que não dá nem para descrever o tamanho da alegria desse privilégio. Quando ele fala de filho de Deus, é interessante você ir lá no Evangelho.
O evangelho que João escreveu, no capítulo 1, é bem interessante, porque há uma conexão entre esse capítulo 3, versículo 1 e 2, em relação ao que ele escreve no seu evangelho. Então é importante irmos até o evangelho, segundo escreveu João, para nós termos compreensão melhor acerca de como nós, pela graça de Deus, nos tornamos seus filhos. É importante nós compreendermos que não foi por mérito nosso, mas foi pelos méritos do seu próprio Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Mas gostaria de ler aqui com os irmãos essas verdades bíblicas tão importantes, não é? Tão importantes para cada um de nós. Diz aqui, poderia até fazer a leitura completa do versículo 1 até o versículo 12, 13, e isso não seria nenhuma perda de tempo, pelo contrário, todas as vezes que nós lemos as porções da palavra de Deus, isso é alimento para a nossa alma, para que nós nos fortaleçamos diante dele. E diz assim, no Evangelho segundo João, nós estávamos na primeira carta, no capítulo 3, aí eu peço que os irmãos vão até lá, o Evangelho, no capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas, João. No João capítulo 1 diz, João faz uma descrição e até uma revelação que Jesus Cristo estava na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem, e ele falava do Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, referência de João 8 e 12. Verso 10 do capítulo 1. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Observe de novo esse versículo 10. Né? O Verbo, Jesus Cristo, o Verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, no caso, o povo judeu, e os seus, os judeus, não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe bem essa verdade bíblica, porque aqui nós temos o norte do novo nascimento. João vai tratar disso de modo bem específico, detalhado no capítulo 3. Mas aqui nós já temos uma grande noção de que nós não somos. Por quê? Nós não somos. Simples, porque nós nos tornamos. Isso é simples. Nós nos tornamos porque nós não éramos. E passamos a ser a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, de quem o texto fala e trata como o Verbo de Deus, como a luz que veio ao mundo para iluminar todo homem, para que os homens saíssem das trevas e pudessem andar na luz. Luz que resplandece a glória de Deus, que deve nos revestir. Mas disso falarei mais tarde. Agora eu digo aos irmãos que ele veio para o que era seu, no verso 11, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Observe, é importante esse jogo de palavras, mas contrariando aos que não receberam, mas a todos.
Mas não todos, todo mundo se torna filho de Deus, mas todos quantos? Aí ele faz uma delimitação, pois a todos foi dado a oportunidade, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para nossa compreensão, para compreender a grandeza do privilégio que agora nós somos filhos de Deus, é importante compreender que nós ingressamos e nos tornamos seus filhos, e ingressamos na sua família e o temos como nosso pai por conta do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sem o Senhor Jesus Cristo não haveria como nos tornarmos filhos de Deus. Porque em Adão nós nos tornamos filhos da desobediência. É tão difícil de nós aceitarmos essas verdades que eu vou dizer daqui a pouquinho, mas que são essenciais para fazer um contraponto e uma compreensão mais exata de que existem aqueles que ainda não são filhos de Deus e que são filhos da desobediência, e algo mais grave ainda Paulo trata em Efésios capítulo 2, veremos daqui a pouco, mas agora eu quero mostrar para todos que nós não éramos, mas que passamos a ser quando por causa de Jesus, o Filho de Deus, isso se tornou possível, porque ele trouxe para nós a salvação, ele trouxe para nós a regeneração, ele trouxe para nós a redenção, para que nós saíssemos de um estado pecaminoso, de um estado condenável, para um novo estado nele, de justiça, de retidão, de bondade, como filhos de Deus, herdeiros com Cristo, fazendo parte da mesma família, da mesma promessa, do mesmo propósito, porque estaremos com ele na glória eterna. Isso é muito importante a igreja compreender tudo isso, e eu me alegro com a presença de todos os irmãos que fazem parte agora desse tempo de culto, né? Temos aí a presença de vários irmãos juntos. Então preste atenção, irmãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se nós não éramos filhos de Deus, e só passamos a ser quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, o que nós éramos? O que nós éramos? Se nós não éramos filhos de Deus desde o nascimento, se nós não nos tornamos filhos de Deus com a apresentação lá na igreja, diante das pessoas, quando criança, que nós oramos pela criança e apresentamos a ela Deus, se nós não nos tornamos filhos de Deus nessas ocasiões e nem no batismo, temos aprendido agora que é somente pela fé em Cristo Jesus, pelo novo nascimento. Mas o que nós éramos antes? Aí eu preciso que você guarde aqui o Evangelho de João, capítulo 1, e é importante que nós venhamos aí até Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Você precisa caminhar um pouco mais para frente em direção ao Apocalipse, e lá em Efésios, capítulo 2, nós teremos algumas verdades importantes a serem tratadas nesta noite. Eu peço desculpa dos irmãos em relação à minha garganta, porque ela está falhando um pouco, e talvez não saia muito claro para os irmãos. Aí qualquer coisa os irmãos podem estar me corrigindo aqui, se não ouviram ou se não entenderam bem aquilo que eu estou falando. O irmão Guedes disse, aliás, o irmão Francisco Souza disse que a internet não está muito boa para ele, mas depois você pode acompanhar toda a mensagem na íntegra. Então aqui em Efésios capítulo 2, presta atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que você não se revolte. Porque muitas vezes, quando a gente ouve uma verdade muito impactante, muito dura, a gente quer se revoltar. A gente não pode se revoltar, a gente tem que ser coerente. A gente tem que fazer uma análise profunda daquilo que as Escrituras estão nos dizendo, porque se é a palavra de Deus, ela merece toda a nossa atenção. Preste bem,
Preste bem atenção nesse momento. Capítulo 2 de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Ele vos deu vida. No contexto, você vai ver que ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu posso falar para você, desde o versículo... Eu vou ter que ler para você, porque pode ter alguém que esteja muito bem envolvido nessa mensagem. Eu vou ler para você os versículos anteriores, né? Embora o contexto todo já fale de Jesus, mas eu vou mostrar para você, né? Versículo 20. Não, eu vou pegar desde o versículo 15 do capítulo 1, só para entrar dentro do contexto, né? Poderia até ser antes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, falando dos Efésios, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Jesus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Ele, falando de Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa já é uma verdade muito forte, sabendo que nós, antes de nós nos tornarmos filhos de Deus, nós estávamos na condição de mortos, né? Nós estávamos em óbito espiritual, nós éramos cadáveres diante de Deus pela nossa condição, pelo nosso estado em que nós estávamos, podemos dizer assim, num estado espiritual deplorável. Mas ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Na ocasião, vós, tratando dos Efésios, que antes deles terem recebido o Senhor Jesus Cristo, a situação deles era essa, mortos nos seus delitos e pecados. Aí ele fala ainda aos Efésios, dizendo, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que ele, falando aos Efésios, no caso, falando com a igreja, e isso corresponde a nós hoje, ele diz, olha, vocês eram assim, mas ele vos deu vida. Vocês estavam mortos, mas ele vos deu vida. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e agora ele deu vida. Ele deu vida para vocês. Agora vocês nasceram de novo. Vocês são filhos de Deus. Aí ele diz assim, antigamente vocês andavam segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. No caso o diabo. Né, do espírito que agora. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque nós vivíamos segundo os nossos pecados. E estávamos em delitos e pecados. Mas ele continua no versículo 3, e observe o que ele diz. Entre os quais também todos nós, igreja, andamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí vem a palavra mais dura. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo porque ele vai trazer uma verdade que ninguém quer ouvir e poucos têm a coragem de pregar. Infelizmente, essa era a nossa condição.
Paulo ele se colocou na mesma condição. Paulo colocou também os Efésios, a igreja do momento, naquela mesma condição. E nós também estamos nessa mesma condição. Mas podemos sair dessa condição quando nós temos o Senhor Jesus Cristo e deixamos de ser filhos da ira, deixamos de ser filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus. Por quê? Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que feitos filhos de Deus? Porque naturalmente nós somos filhos da ira. Isso é difícil para muitos entenderem. Tornou-se filho de Deus, recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso é importante. E eu quero levar os irmãos a uma compreensão ainda, para que tenham essa certeza do que eram antes. O que era antes, né? Até que a internet caiu um pouco, mas já voltou, né? Então, o que nós éramos antes? Então, nós temos aprendido aqui essas verdades. Nós éramos filhos da desobediência. Por que nós éramos filhos da desobediência? Porque a nossa natureza vinha da ira. Nós somos filhos da ira. Ou seja, a ira era quem nos gerou. O pecado foi quem nos gerou. O Salmo 51, você pode ver depois lá, versículo 5. O salmista fala sobre essa realidade. De quem de fato nós somos, não só desde o nascimento, mas desde a concepção anterior ao nascimento. Para embasar bem a compreensão que o próprio salmista já tinha em relação à sua condição diante de Deus. Observe bem aqui. Eu vou lá em Salmos agora. Você anota aí direitinho em relação ao Efésios, porque você precisa meditar isso. E às vezes o tempo não nos dá tudo em relação ao que podemos ver. Talvez em pormenores esse texto de Efésios possa ser trabalhado. Mas eu vou trazer aqui para os irmãos o testemunho do salmista falando de si mesmo. E aqui o salmista é o rei Davi, né? Um dos maiores ícones, um dos maiores personagens da história israelita, da história israelense. Ele foi o maior rei de Israel, da história de Israel, né? O mais respeitado dentre todos. E diz aqui, ele falando da sua situação atual, o rei Davi, em relação ao pecado que ele tinha cometido contra Deus no adultério de Batseba. Então aqui no Salmo de número 51, ele diz o seguinte, é uma confissão e arrependimento, traz até o título acima, né? Ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Aí ele começa assim, a sua confissão. Esse salmo é um salmo de confissão. Então ele diz assim, Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O versículo que eu queria chamar a atenção dos amados. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa verdade, ela já era compreendida nos tempos de Davi. Ele traz esse testemunho. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Durante a gestação, durante a geração da criança dentro do ventre materno, ali já existe a contaminação do pecado. Por isso somos filhos da ira.
por isso somos filhos da ira. Eu não vou tratar desse salmo agora, mas seria muito importante essa honestidade que Davi teve para com Deus do seu pecado. Nós deveríamos ter a mesma honestidade. Muito interessante quando ele fala aqui no versículo 3, eu conheço as minhas transgressões. Seria tão importante que todos nós fôssemos honestos com Deus e disséssemos para Deus em confissão, eu conheço as minhas transgressões. Porque isso é verdade, irmãos. Ninguém mais do que você para conhecer aquilo que tem feito em transgressão, em pecado. Ele ainda diz mais, o meu pecado está sempre diante de mim. E ele confessa, pequei contra ti somente. Deus é santo, todo pecado é contra ele. Quem vai julgar o pecado é Deus. Por isso nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Por isso nós precisamos nos tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Receber esse privilégio e sermos revestidos da justiça de Deus em Cristo Jesus, para sermos então apresentados como filhos e estarmos com Ele em família por toda a eternidade. Irmãos, somos agora filhos de Deus. Se você já tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, agora você já é filho de Deus. Porque essa é a promessa de Deus para todos quantos recebem a Jesus Cristo, seu Filho, como Senhor e Salvador. Mas eu quero te dizer mais antes, que são verdades profundas. Então, antes de nós nos tornarmos filhos de Deus, nós éramos filhos da desobediência, porque vivíamos segundo os nossos desejos e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, somente interessados na satisfação pessoal e não na glorificação do nosso Deus. Por isso, nós éramos tidos como filhos da ira, quem estava debaixo da ira de Deus, quem estava sob a condenação divina. E por isso nós precisamos compreender a gravidade que toda pessoa está quando ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada a ver com congregação, isso não tem nada a ver com denominação, com placa, isso não tem nada a ver com conceitos religiosos, isso tem a ver com um relacionamento divino. Deus e o homem tentando através de Jesus Cristo, e ele fará isso porque esse é o objetivo, esse é o propósito, reconciliar consigo o mundo. É isso que ele quer. E ele vai reconciliar todos quantos estão dentro do propósito divino. Então, eu nasci no pecado, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu sou pecador desde o ventre, desde a concepção, desde quando eu era ainda informe, eu já era um pecador. Por isso, nós não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque nós já somos pecadores. Então, nós somos a árvore do pecado. E tudo que produziremos terá a mancha, a contaminação do pecado. Mas eu quero levar isso aos irmãos agora para Romanos capítulo 5, porque ali tem uma verdade muito profunda que não pode ser deixada de lado, que sela esse momento anterior ao tempo que nós nos tornamos filhos de Deus. E a igreja precisa compreender isso. Alguns irmãos já devem saber o que eu vou falar, porque eles conhecem bem, porque nós trabalhamos isso na nossa congregação. É assim, irmãos. No versículo, eu vou ler para os irmãos, não vou ler todos o trecho que eu gostaria de ler, mas eu vou ler para os irmãos versículo 6. Versículo 6 do capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, versículo 6. Eu vou ler o versículo 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Inicialmente. E o meu alvo, né? O meu alvo é justamente trazer para os irmãos o impacto que temos quando ainda nós não somos filhos de Deus.
versículo 6 do capítulo 5 de Romanos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, Paulo e a igreja, Paulo, o remetente da carta, Roma, os romanos, os destinatários, a igreja de Roma. Porque se nós, Paulo e a igreja, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, olha, isso é sério, irmãos. Isso é muito sério, porque veja que extremo, né? Nós, filhos da ira, filhos da desobediência, e Paulo chega ao ponto de dizer que nessa condição natural de cada um de nós, indistintamente, de classe social, gênero, raça, seja lá o que for, cor, independentemente, nós todos éramos inimigos de Deus. Isso é muito difícil para alguém aceitar. E o bom é que isso aqui está escrito na palavra de Deus e que todo mundo tem acesso e pode fazer uma avaliação. Mas o bom para nós, irmãos, de termos essas informações fidedignas, é que aumenta em nós o tamanho do privilégio de sermos filhos de Deus. O tamanho do privilégio de sermos filhos de Deus. Imagina aquela criança desprezada, aquela criança que maltratada, aquela criança rejeitada, aquela criança sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, e de repente ela ser adotada, ganhar uma família. A vida dela muda por completo. Nossa família, nossa vida mudou quando nós ingressamos na família de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, em Cristo, nós somos filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira, não somos mais filhos da desobediência, não somos mais inimigos de Deus. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Como diz aqui o versículo 9, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Alguém diz assim, um pecador não pode dizer que é salvo. É só o pecador que pode dizer que é salvo. Alguém que foi salvo do afogamento, ele foi salvo do afogamento porque ele estava morrendo afogado. Alguém que foi salvo do fogo, ele foi salvo do fogo porque ele estava se queimando. Nós fomos salvos da ira, porque nós éramos por natureza filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus, porque nós nascemos na iniquidade e em pecado nos concebeu nossa mãe. E nós tínhamos essa condição deplorável, uma condição depravada, mas tudo isso foi totalmente revisto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz agora no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, veja bem, inimigos, separados, agora nós temos as pazes com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Lembra de Adão? Adão, comunhão plena com Deus. Pecou, virou as costas para Deus. Em Cristo agora podemos ser reconciliados com Deus. Porque quando Adão pecou, o pecado nos separou de Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Por sermos agora então resultados da ira, filhos da ira. Mas agora em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus.
reconciliados com Deus, ter paz com Deus. É isso que ele diz no versículo 1 desse capítulo 5. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas agora, em Cristo, por meio do Filho dele, do seu unigênito, nós fomos reconciliados. Por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, por meio da sua redenção. Isso é bênção demais, irmãos. Isso traz para nossos corações muita alegria. Isso está acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo agora no mundo. Não importa qual é a condição do mundo, o que importa é a nossa condição agora em Cristo Jesus. O que está acontecendo agora é justamente um alerta para nós nos volvermos para esse momento de reconciliação com Deus. Deus em Cristo está reconciliando consigo os pecadores, dos quais somos nós. Os quais somos nós. Você e eu, nós precisamos compreender isso. Porque se nós morrermos nos nossos pecados, se nós morrermos nas nossas transgressões, se nós morrermos em nossos delitos, nós continuaremos debaixo da ira de Deus. Não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Por isso ele traz para nós essa alternativa da salvação. Da salvação. Eu acredito que eu posso continuar isso amanhã. Já são 8h31 aqui no Acre. Então lá em Florianópolis, 10h31, Manaus, 9h32 agora. Mas eu posso deixar essa reflexão e continuarmos isso amanhã, porque esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito importante porque você está traçando todo um caminho na palavra de Deus que nos traz uma segurança em relação ao que nós éramos antes, sem Cristo, separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e o que nós podemos ser e somos agora como igreja em Cristo Jesus, Filho de Deus. Privilégio, irmãos. Privilégios. Eu queria até tratar com os irmãos sobre o privilégio de ser filho de Deus, a pureza por ser filho de Deus, e o procedimento do filho de Deus. Esse era o alvo desta noite, Mas acabei tratando uma parte sobre o privilégio de ser filho de Deus, porque deixei mais a questão de quando nós ainda não éramos filhos, para que nós então possamos compreender quando nós nos tornamos filhos, por que nós nos tornamos filhos, por meio de quem nós nos tornamos filhos, e que privilégio é esse? Que privilégio é esse, irmãos? Que coisa maravilhosa é isso, O irmão Rivaldo pediu que nós ouvíssemos o rosto de Cristo, Vou ver se o João Pedro consegue encontrar essa música, o rosto de Cristo, para que nós venhamos a louvar ao Senhor, Irmão Luiz de Carvalho, irmã Denise, eles louvaram ao Senhor com esse hino, mas o João Pedro já conseguiu aqui com o irmão Oséias, com o irmão Oséias. Mas antes do hino, eu gostaria de orar com os irmãos e amanhã, irmãos, continuássemos esse estudo, tá? Amanhã continuássemos esse estudo, para você se sentir realmente privilegiado, para que a história da sua vida mude a cada dia. E que bênção nós podemos estar hoje reunidos. Vocês acreditam que eu estou tão acostumado a falar com os irmãos nessa interação aqui, que eu nem me senti confortável em fazer uma gravação sem saber que os irmãos estão aí agora, curtindo, me enviando mensagens, falando da dificuldade aqui com a internet está fraca e tudo mais, como a irmã Francisca disse, mas ficar fixada essas verdades no coração de cada um de nós. Comece a pensar, irmãos, comece a examinar as Escrituras,
né? Seja como nós sempre falamos, seja bereano, né? Bereano foi aquele que ouviu o apóstolo Paulo pregar, mas não só ouviu, ele foi conferir nas escrituras se o que ele dizia estava de acordo com o restante daquilo que é a escritura sagrada, para que nós tenhamos convicção de quem nós somos, se somos ou não filho de Deus, se precisamos ou não nos tornar filho de Deus, se já estamos ou não na família de Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheça essa gravidade que há sobre aqueles que ainda não são, e reconheça também o privilégio daqueles que já são, e que todos nós que estamos agora ouvindo, possamos ser tais como Paulo, tais como a igreja de Roma, tais como a igreja de Éfeso. Todos nós sejamos igreja do Senhor, família de Deus, corpo de Cristo, com a mesma esperança, na mesma expectativa da glória, independentemente do que possa acontecer nesse mundo. Porque nós sabemos, irmãos, que nós cremos no Deus vivo e verdadeiro. E glória a Deus por isso. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de poder estudar a Tua palavra, de poder, ó Deus, compartilhar essas verdades bíblicas. Conhecereis a verdade vos libertará, disse o Senhor Jesus Cristo em João 8,32. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em João 8,35. Nós louvamos o Senhor por isso, ó Pai, porque o Senhor nos traz a compreensão de quem nós éramos e do que nós precisamos nos tornar. Nos conduz, ó Deus, ao arrependimento, nos conduz, ó Deus, à confissão dos pecados, nos conduz, ó Deus, a uma honestidade, para sermos sinceros diante do Senhor, reconhecermos os nossos pecados, as nossas transgressões estão diante de nós, e que possamos então, ó Deus, colocar as nossas vidas perante o Teu altar, para que nós sejamos acolhidos por Ti, e de fato, na segurança que nós precisamos ter, não só pelo que está escrito, mas pela própria experiência que teremos ao Te ter como Senhor e Salvador, pela mudança que há de ter em nossas vidas, que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Isso é um privilégio muito grande, Senhor. Muito obrigado por nos fazer Teus filhos. Não somos merecedores desta graça. Não somos merecedores desta graça, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos fazer Teus filhos. Obrigado por nos amar. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado por ter enviado o Teu Filho para morrer por nós. Obrigado porque Ele se sacrificou por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque essa esperança que nós temos está acima de tudo e de todos e nada pode abalá-la. Porque ela é segura, ela é fiel, ela é verdadeira. E nós Te glorificamos por isso. Esteja cuidando, ó Deus, do mundo. Esteja cuidando do nosso país que está enfermo. Que está enfermo por causa do coronavírus. Mas também está enfermo por causa do pecado. Está enfermo por causa do medo. Está enfermo por causa da depressão. Traz, ó Deus, a liberdade. Traz-nos a conscientização da verdade. Para que possamos, ó Deus, confiar plenamente no Senhor e saber que no Senhor nós somos mais que vencedores e temos essa esperança que ela é segura e o Senhor é quem nos garante ela e nós Te glorificamos porque nós temos em Ti essa confiança plena. Abençoa também os nossos idosos, Senhor. Guarda os nossos idosos, sustenta os nossos idosos, protege os nossos idosos. Também cuida, Deus, daqueles que foram infectados por essa doença, que estão hospitalizados, que estão carecendo de atendimento, que estão precisando, ó Deus, do recurso médico, que o Senhor seja com eles nos seus leitos, ó Pai. Não esquecendo também, ó Pai, daqueles que estão preocupados com os seus empregos, que estão preocupados com os seus salários, que estão preocupados com o alimento da sua família, que estão preocupados com a proteção lá do seu comércio, para que não haja uma invasão, para que não haja o furto, ó Deus, para que não haja depredação, que o Senhor esteja cuidando da segurança de cada um de nós. Ó Deus, cuida de nós. Se não for a Tua misericórdia, seremos consumidos.
Obrigado porque ela se renova cada manhã. Te glorificamos por isso, ó Deus. Traz paz aos nossos corações, ó Pai. Traz esperança, traz alegria aos nossos corações e que possamos nos regozijar no Senhor, regozijar-nos com a presença uns dos outros, como nesse momento nós estamos, ó Deus. Nós só temos a Te agradecer. Cuide do papai, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-lo para que ele restaure, ó Pai, a sua saúde mental, que o Senhor dê a ele toda a condição precisa, ó Pai, para ser restabelecido, ó Pai. Cuida dos pastores, dê intrepidez na hora de pregar a Tua palavra, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, dos irmãos na sua fidelidade junto à sua igreja, para que sejam sempre fiéis em tudo aquilo que são no Senhor, ó Pai, de acordo com como devem ser com a sua comunidade, ó Pai, para que nada falte a nenhum daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, mas que todos sejam supridos pela Tua graça. Obrigado por aqueles que estão se levantando para entregar sacolões, para entregar algum auxílio, para poder suprir o necessitado, ó Pai. Nós Te louvamos por essas vidas, nós Te louvamos porque é nesse momento que se evidenciam aqueles que realmente amam ao Senhor, que amam o Teu povo e que querem fazer o bem, ó Pai. Esteja abençoando a cada um, sustentando a cada um com a Tua graça, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. E vamos agora, irmãos, ouvir o rosto de Cristo com o nosso irmão Oséias, né? Tão importante para nós, é um pedido do nosso irmão Rivaldo, né? História de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do Não creio no Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio em Cristo que é vencedor. Pois um dia também o verei face a face. Assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluias, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluias, verei o seu rosto,
Afonso, bem lembrado, vamos estar orando ainda pelas nossas autoridades agora e lembrando aos irmãos que amanhã retornaremos, se Deus permitir, na continuação desses estudos sobre o privilégio de nós sermos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Vamos orar agora pelas nossas autoridades, Afonso, mas também retornaremos depois no nosso devocional, logo a seguir esse momento, para nós estarmos orando ainda mais, ainda em favor especificamente de pessoas que estão nessa situação. Mas agora eu vou estar orando pelas nossas autoridades. Senhor, esteja cuidando, ó Pai, das nossas autoridades em todos os níveis, ó Deus, no nível municipal, a nossa prefeita, também no nível estadual, o nosso governador, e também, ó Deus, no nível federal, o nosso presidente. Não só eles, ó Deus, mas todos os outros prefeitos, todos os outros governadores, bem como, ó Deus, todo o nosso Congresso, os nossos parlamentares, que tenham muita sabedoria nesse momento. Rogo ao Senhor que o Senhor os dirija nas suas ações, concernente, ó Deus, a esse momento de epidemia. Um momento grave, um momento que nós temos sentido os efeitos imediatos em outros países, embora indiretamente, mas nós somos afetados também, ó Deus, por aquilo que eles estão sofrendo, por aquilo que eles estão passando. Chega a ser angustiante para todos nós saber que eles estão ali, ó Deus, numa situação de calamidade. Não diferente agora, no momento que nós estamos entrando diretamente, também, ó Deus, em todos os estados, até mesmo ontem no Amazonas, o primeiro óbito daquele senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, do nosso país, tenha misericórdia, ó Deus, dos nossos governantes. Dê a eles um direcionamento, ó Pai. Dê a eles, ó Pai, uma condição de poderem estar em comum acordo para que o bem-estar da população esteja em primeiro lugar em todas as áreas, ó Pai, na saúde, na economia, na política, no social, tudo que é preciso, ó Deus, nesse momento, em conjunto, para que nós possamos nos sentir, ó Deus, acolhidos e totalmente, ó Deus, assistidos para a glória e louvor do Teu nome. Nós pedimos esse direcionamento às nossas autoridades. Seja com todas as famílias que estão enlutadas, ó Deus. Esteja consolando, confortando, sustentando cada uma delas nesse momento de dor. Nós sabemos, ó Pai, que não é fácil perder um ente querido. Não importa a idade dele. O importante, ó Deus, nesse momento é que nós nos unamos e saibamos, ó Deus, que é triste, é profundamente triste a perda de alguém. Esteja, ó Deus, com aquela advogada que estava internada, que chegou a ser entubada. Cuida dela, ó Deus, cuida para que não haja nenhuma repercussão de piora, mas de melhora, de restauração, ó Deus. Tenha misericórdia dela, tenha misericórdia da sua família. Certamente estão numa expectativa muito grande. E com todos os outros, ó Deus, que foram infectados aqui no nosso estado, ó Pai. Ó Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor tem nos dado em nossos corações a garantia da tua presença. Porque se não fosse assim, ó Deus, nós já teríamos nos desesperado. Mas nós louvamos a Ti porque Te conhecemos e podemos confiar e saber que tudo está no controle do Senhor. Por isso, ó Pai, entrego nas Tuas mãos a cada um dos nossos governantes, de modo muito especial, ó Deus, o nosso presidente. Lhe dê, ó Pai, um direcionamento e um acompanhamento, uma assessoria muito precisa, ó Deus, para que ele tome o direcionamento da nossa nação, ele como chefe maior da nação. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção sobre a vida dele e também sobre os pastores que verdadeiramente servem ao Senhor e que buscam fazer a Tua vontade. Cura também para que eles estejam alimentando a Tua igreja e dando a ela, ó Deus, total assistência necessária nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, se Deus quiser, retornaremos aqui para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença de todos os estados que nos acompanharam, de fora do nosso país. Muito obrigado, irmão. Ficamos muito felizes com tudo que os irmãos puderam nesta noite contribuir para esse culto. Que Deus os abençoe no nome de Jesus e até amanhã, se Deus permitir.